pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos no ar com mais uma edição do Estilo e Saúde, que hoje vai falar de um assunto sério que incomoda muita gente. A coluna. Sintomas como uma simples dor de cabeça, insônia, torcicolo podem significar problemas nessa região. Se você é daqueles que adora tirar um cochilinho no sofá, senta de forma incorreta, dorme de bruços ou com um travesseiro muito alto, cuidado. Você não sabe o mal que você está fazendo para sua coluna. Mas calma que tudo tem uma solução. Você já ouviu falar em quiropraxia? Esse tratamento com nome tão diferente, um pouquinho complicado, é considerado um dos mais eficazes ao combate de problemas na coluna. Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, o método vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil. É uma alternativa à utilização de remédios e cirurgia no tratamento. Para a gente entender melhor tudo isso, nós convidamos um dos maiores nomes na quiropraxia do país, o australiano Jason Gilbert. Tudo bem, Jason? Tudo bem, Mara? Prazer receber você aqui. Obrigado. Viu? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Bom, o Jason já esteve aqui em uma outra oportunidade, nós falamos um pouquinho da coluna, né, que você trouxe aqui pra gente. As pessoas mais reclamam de dor em que lugar da coluna? Mais aqui embaixo, no meio, mais aqui em cima? Um pouco mais embaixo e daí em cima com dor de cabeça, torcicolo, rigidez. Nossa, como a gente tem torcicolo. Semana passada mesmo eu estava assim, ó. Você sentiu? Por que a gente tem tanto torcicolo? Então, geralmente eu pergunto ao paciente por que está sentindo. Por exemplo, você sofreu. Sim. Você identificou alguma coisa que poderia ter agravado? Eu sei, eu estava tomando banho. Ela vai fazer consulta ao vivo, né? E aí, quando eu fui levantar assim o pescoço para lavar o cabelo no chuveiro, eu senti que fez um creque, assim, sabe? Ok, excelente. Então, geralmente tem uma ação que desencadeia esse dor. Entendi. Só que geralmente antes disso, a pessoa passa um tempo, por exemplo, assistindo televisão na cama, ou passando muito tempo no laptop, ou seja, perdendo a curva cervical. Okay? A pessoa, para poder entender como preservar a coluna, tem que entender que quando olhamos aqui lateral, a curva tem que ter curvas mesmo, a coluna, assim, com curvas, e quando olhamos de atrás, tem que estar alinhado. Entendi. Se nós entendemos isso, vamos entender muito do que eu vou explicar hoje. Porque vamos poder preservar a coluna na função que deveria estar o mais tempo possível. O que você acha que as pessoas mais fazem errado? Ou tem muita coisa? Tem muita coisa, mas que eu penso assim, primeiro instante, seria colchão. Muitas pessoas usam um colchão inadequado. O colchão mais durinho é mais adequado ou aquele que você... tem esses colchões, não sei se é ortopédico que diz, que quando você deita, da NASA que eles falam, Sim. que quando você deita ele faz o teu não, corpo. o peso do corpo. Esse é sim. bom? Olha, depende. Se a pessoa dorme bem e está com um bom apoio, excelente. Só que cada pessoa tem um peso diferente. E também cada colchão fornece um grau de resistência a esse peso diferente. Então, é particular. A pessoa talvez dorme de lado, vai gostar mais desse tipo de colchão, o viscoelástico. A pessoa que dorme barriga para cima, talvez prefere um colchão um pouco mais firme. Mas, enfim, o corpo sendo inteligente, geralmente avisa se nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada a coluna. Então, muitas pessoas diariamente acordam com dor, ou ciática, ou rigidez, e nunca para vincular a dor com o colchão. E o travesseiro? Eu estou vendo que você trouxe uns exatamente. aqui. Travesseiro também eu trouxe porque é muito importante falar sobre o travesseiro. A pessoa não sabe como escolher o travesseiro e muitas vezes vão pegar um travesseiro bem mole e pensar, bem macio, não é pensar que isso é melhor. De novo, depende de como a pessoa dorme. Okay? Se a pessoa dorme barriga para cima, idealmente a pessoa vai usar um travesseiro bem baixo, ok? Então vou mostrar aqui. Quer que eu faça? Pode ser. Vamos lá. Que é ideal, né? Primeiro Dormir eu vou como? explicar e lembrar das Eu não curvas. gosto de travesseiro muito baixo, não. Aqui eu já ia ficar louquinha. Mas não ia dormir um minuto. Dorme barriga para cima? Eu durmo de lado. Ok. Por isso, não vai gostar de baixo, ok? Travesseiro baixo. Então, a curva deveria estar preservada sempre na coluna, certo? Sim. Quando passamos muito tempo, por exemplo, durante o dia assim, com a coluna e a cabeça na frente, nós temos que compensar por isso. Muitas pessoas, na hora de dormir, usam um travesseiro alto. Ou 2 travesseiros. Mas esse aqui também é muito... Esse ruim? é péssimo, não é? Ah, para o pescoço. Assim, quando a pessoa dorme barriga para cima, ok? Agora, se for baixo e a Aí pessoa tudo dorme bem. barriga para cima, ótimo. Então, se você que está em casa gosta de dormir de barriga para cima, travesseiro baixinho. Agora, vire de lado E se dorme de e lado? tenta usar travesseiro baixo de lado. Péssimo, não é? É péssimo. Agora, um travesseiro que fornece apoio suficiente para manter sua cabeça
e o pescoço alinhado com a coluna aqui atrás. Perfeito. Entendi. Agora, se então for... ele não é alto. Não ele é tá, alto. tá legal. E isso aqui também é um travesseiro que vai fornecer apoio. Tem travesseiros de espumas diferentes que vão ceder demais. Pode ser caro, inclusive. A pessoa acha que caro é bom. Mas não, se cede demais, não vai fornecer o apoio necessário para manter a coluna alinhada. Esses da NASA, que tem o colchão e o travesseiro, ele, quando você deita, ele afunda, né? Fica até fundinho quando você levanta, né? Agora, eu sempre brinco e digo que astronauta não precisa de travesseiro. Então, é de NASA, só que é uma coisa... Então não adianta comprar da NASA. Exatamente. Então esse, para quem dorme de lado, seria ideal. Exatamente, porque você sente resistência, né? Sim, okay? é muito Pode bom. ser espuma, poliuretano um pouco mais duro. Tem vários materiais que pode ser usado. E para quem dorme de bruço? De bruço, não deveria, ok? Não deveria dormir de bruço nunca. Por quê? Porque quando a pessoa dorme de bruço, a pessoa, para poder respirar, tem que virar a cabeça. Okay? Não tem um buraco no colchão. Então, quando a pessoa passa tempo de bruço, a coluna é assim. Quando a pessoa dorme com a barriga para baixo, né? Que ela dorme toda com a barriga para baixo mesmo, né? Com as costas. Agora, você dorme de bruço? Eu? Fala a verdade. Não, às vezes eu me pego assim de bruço. Sabe por quê? Eu ia perguntar, se você dorme de bruço, tem um lado favorito que se vira a cabeça? Tem. Okay. Geralmente, todo mundo que dorme assim tem, porque já costuma virar a cabeça e os músculos desse lado contraem, então a pessoa acaba com desequilíbrio. Pior ainda, porque depois de passar vários anos assim, a coluna literalmente acaba torta. O que mais temos aqui? Vamos ver. Temos bastante coisa aqui. Temos umas bolsas aqui também. Bolsas. Bolsa pesada é o que a gente mais usa, né, Jason? Por Sim. mais que a gente fala, não vou usar a bolsa tem que caber pesada. tudo aí dentro. É a Mochila mochila. para criança, ok? Ou outras pessoas. Claro, não andamos assim, porque um lado do ombro, ou um lado do corpo, o ombro cai. Então nunca bota um lado só, sempre os dois direitinho. Exatamente. E tem um peso, por exemplo, para criança, agora que, né, tivemos aí a volta às aulas. Tem um peso que a mamãe pode medir para criança? Agora, imagina, se eu tiver muito peso nessa mochila, talvez eu teria que apoiar para frente para compensar, ok? Imagina, tu me puxando atrás. Então, os pais podem ver isso na criança, se a criança tem que modificar a postura normal. Porque postura... A gente vê muita criancinha andando assim. Sim, ou seja, está pesado demais. Entendi. Okay? E a postura é a janela à coluna. Mostra exatamente como está a coluna nesse momento. E a bolsa também, tentar levar o sol necessário, não carregar muita coisa na bolsa, né? A tendência da moda é isso, não é? Bolsa grande. Então, quando a pessoa tem espaço, a mulher tem mais espaço, ela tem essa tendência de aproveitar o espaço também. E aí, a mulher geralmente usa a bolsa de um lado, assim? Sim. Então, primeira coisa, troca lado sempre. Que nós fazemos um lado, deveríamos fazer o outro para manter a simetria. Anda 10 minutos de um lado e bota 10 minutos do outro. Ter os dois lados trabalhando, um lado tanto com o outro. Outra coisa, sabe bolsa com alça, que cruza o corpo? Transversal. Excelente. É boa? Excelente, se vai ficar caminhando, por exemplo. E a bolsa, por exemplo, se pesa 3 kg quando a mulher segura, quando segura aqui embaixo, joga até mais de 3 kg nesse lado do corpo. Então, se passa muito tempo assim, está sobrecarregando um lado demais. Entendi. Eu sempre comparo também a coluna a um carro. Se você coloca uma grande porcentagem do peso do carro numa roda só, vai acabar trabalhando demais e desgastando o pneu mais rápido. Então, esses são os problemas que geralmente encontramos no consultório com as mulheres que têm 40, 50 anos e já andaram 30 anos no mesmo jeito. Entendi. Ok? Com os bichos papagaios ou anos de disco, não é tudo sai agora no mesmo lado. que a gente vai colher esse resultado, é mais pra frente, Muito né? Exatamente. Quando estiver envelhecendo. Aí diz, mas por que eu tenho hernia de disco? Por que eu tenho um bico de papagaio? Porque estava bem a semana passada, somente começou agora. Não, essas coisas, como o desgaste no pneu do carro, são coisas acumulativas. Demora muito tempo e o carro, por exemplo, tem que rodar muito para causar esse desgaste. Bom, agora nós temos aqui um banquinho também, que é muito usado no dia a dia. E você estava até me dizendo que ele é um exemplo de um tipo de banco de pessoas que ficam muito no computador, Sim. que não tem o apoio atrás. São convenientes, são pequenos, são bonitos, então às vezes nem deveríamos estar, por exemplo, usando um certo tipo de banco, mas porque é bonito, por exemplo, encaixa no espaço, está aí. E por isso acabamos usando essa ferramenta. Só que não tem apoio. Você está sentado ótimo agora, mas deixa 5 minutos e 10 minutos que você vai acabar. Vai começar a fazer Exatamente. assim, né? Então, fica assim.
E eu vou mostrar aqui como acontece com a coluna. Lembra as curvas? Sim. Okay. Para entender a importância das curvas, vamos comparar, por exemplo, a girafa com a Flamengo. O Flamengo tem duas curvas e pode girar o pescoço 360 graus, não? E a girafa não tem curva. E já viu a girafa pegar alguma coisa do chão? Tem que afastar as pernas, não tem mobilidade. Entendi. Ou seja, quando perdemos curva, perdemos mobilidade e daí a coluna trabalha ainda mais. Você perdeu curva agora. Quando você modificou sua postura, começou bem, cansou com o tempo e fez Vai isso. fazendo assim. Exatamente. Então, o certo é você sempre ter uma cadeia para o teu, aliás, uma cadeira para o teu computador, para o que quer que seja, que tenha o apoio atrás. Respaldar com apoio, que vai deixar a pessoa na altura certa para poder trabalhar sem... E como que a pessoa sabe a altura certa, por exemplo, para ela trabalhar e ficar ali no computador? Se a pessoa lembra 90 graus, é mais fácil. 90 graus deveria estar mantido aqui nas pernas, entre a perna inferior e a coxa e a coluna, e o braço e antebraço. 90 graus tudo aí, certo? E daí, a tela aqui na frente dos seus olhos. E o teclado? O teclado vai ser aqui, 90 graus mais ou menos, né? Ah, entendi. Okay? Então, ó, deixa eu ficar mais de lado para vocês verem. Se é essa posição aqui, né, que ele disse, então o teu teclado tem que ficar mais ou menos assim. Você não pode ficar nem lá em cima, né? Exatamente. Nem muito nem embaixo. Tem que ficar aqui, ó, nessa posição. E por quê? Porque agora, quando mostrou em cima e embaixo, você modificou a postura normal. Sim. Então, gente, se nós queremos chegar ao final da vida com nossa coluna preservada, nós temos que tentar manter a coluna na postura correta o mais possível. É fácil. Realmente, é como, mais uma vez, o carro. Entramos num buraco grande, a roda fica desalinhada. Quando é o melhor momento para alinhá-lo? Na hora que acontece. É verdade. Okay? Temos postura correta, está alterado por um motivo, porque esquecemos, estamos trabalhando, modificamos rápido. Bom, nós já explicamos algumas coisas aqui, o melhor colchão, o melhor travesseiro. Agora vamos falar um pouquinho dos serviços domésticos, do dia a dia, né, dessa rotina. Por exemplo, por mais que você tenha uma secretária aí no seu lar, de vez em quando a gente tem que passar uma roupinha. Você vai Sim. botar um vestido aí no final de semana, não tem ninguém, então você tem que saber, e principalmente as pessoas que passam com frequência, tem que saber a altura ideal da tábua de passar, é isso? Isso, porque temos que lembrar que não vem instruções de uso em respeito à nossa coluna quando compramos essas ferramentas. Então, a pessoa, às vezes, acostuma a passar roupa assim e causa muitos problemas, porque geralmente ficamos passando roupa quanto? Uma camisa, por exemplo, eu demoro 10 minutos. Demora mesmo. Ok? E muitas mulheres ficam até 1 hora, 2 horas passando roupa e não sabem se elas modifiquem isso aqui um pouco para levantá-lo. Olha a diferença. Em vez de estar assim, a pessoa já pode passar a roupa sem modificar a postura, Então, sem olhar para depende da baixo altura, demais. ela tem que passar numa altura O mais que alto ela não possível, faça... em realidade. Exatamente. Se for muito baixo, vai Vai estar ficar assim. dobrando, vai sobrecarregar essa parte da coluna muito. Agora, algo que eu posso explicar que poderia ajudar a entender isso é o fato que a cabeça pesa 5 kg. Okay? Quando a orelha está alinhada com o ombro, assim como estou agora, está perfeito. Meu cervical não está sobrecarregado, não está trabalhando demais. Só que quando a cabeça migra para frente, por cada 1 centímetro que migra para frente, sobrecarrega 5 kg de força. Então, imagina, se estivesse eu agora aqui, passando roupa, com 6 centímetros de migração anterior, vai ser 30 kg de força. Entendi. Imagina, alguém atrás empurrando aqui 30 kg. Então, isso é uma coisa que a pessoa que trabalha assim todos os dias, que acumula através de vários anos. Por isso, quando chegamos no consultório com raio-x, cheio de bicho papagaio. E tudo é evitável. Você estava me dizendo que a lista telefônica, Sim, esses importante banquinhos, também. no momento de passar roupa, você pode ter um apoio, é isso? Sim, porque quando... Não sei se vai mostrar aí na câmera, mas quando elevamos o pé, tira muita carga da nossa coluna. Aí tem que ficar variando, é isso? Fica Variando, um pouquinho exatamente. num pé, um pouquinho no outro. Essa páginas amarelas é um pouco plano, um pouco fino, não? Seria legal ter algo maior. Nós temos um exemplo aqui. Talvez não tão grande como a caixa, mas a ideia é
que a pessoa usa algo. Ou coloca 2 listas telefônicas, né? 2 listas, Uma em cima da exatamente, se outra. tiver, para tirar a carga. Okay? Entendi. Isso pode ser aplicado também quando a pessoa lava a louça, quando a pessoa faz outras tarefas onde tem que estar de pé por muito tempo. Trabalha numa empresa, né, em que ela tem que ficar numa mesma posição, fazendo uma coisa há muito tempo. Então, olha que legal essa dica. Você coloca alguma coisa altinha e vai trocando, vai revezando esse pé, né? Exatamente. E aqui, o que temos? Vamos chamar a nossa modelo linda, que ela, né, veio aqui para nos ajudar um pouquinho. Tudo bem, querida? Como é que você chama? Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Então, vamos exemplificar um pouquinho algumas coisas nela também. Legal. Bom, aqui é um aspirador de pó. Qual é o erro que as pessoas cometem? De agachar demais, ok? Para poder descobrir, estou aí em frente a vocês, mas... Pode ficar à vontade. Já cai, mas eu vou usar só essa parte aqui. Vamos imaginar que estou limpando aqui embaixo da... temos que comprar outra aqui. Aqui embaixo, a pessoa fica às vezes assim, agachando, sobrecarregando a coluna. 99% das pessoas ficam nessa posição. Agora, o mais próximo que estamos é essa parte aqui da ferramenta melhor, porque não vamos estar sobrecarregando a coluna lombar demais. Claro, nós temos que olhar para baixo, isso vai sobrecarregar a cervical. Então, por pessoas, senhores em casa que já têm problemas cervicais, quando fazem essas atividades, claro que vão sentir talvez um pouco mais dor. Deixa eu tirar um pouquinho a tábua daqui para a gente poder exemplificar exatamente. Pronto, ó, mais para lá. Okay? Como então, funciona? Perto do corpo, ok? Alternando também, como fazemos com a bolsa, lembra? Ok? Usa os 2 lados. Então é aquilo, gente. Nada de, né, assim, para varrer, passar o rodinho em algum lugar, qualquer manobra né, que você tenha que fazer. Tentar o máximo possível manter a coluna ereta para fazer o que tem que ser feito, né? E, Amada, falamos muito sobre os perigos e os pontos negativos de tarefas ou outro trabalho físico, mas eu acho muito importante ressaltar também que essas são atividades físicas. E a pessoa que faça deveria estar feliz que está com essa oportunidade de estar ativo. E não como alguém que fica sentado o dia inteiro, sedentário. Porque é bem mais perigoso, bem mais prejudicial para a nossa saúde ficar sedentário do que ficar movendo. Jason, agora a Letícia está segurando um balde, por exemplo. As pessoas costumam colocar água demais no balde? Sim, exatamente. Eu trouxe balde por isso, porque a pessoa tem que pensar nas coisinhas no dia a dia que vão fazer uma diferença. Por exemplo, se a pessoa coloca muita água, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar um lado do corpo muito mais que o outro. Entendi. E a maioria de nós tem um lado mais forte. Então, nós temos a tendência também de sempre levar o mesmo lado. No lado mais forte, então, que é o direito, normalmente, né? Para quem é destro. Né? Então, usa com menos água, se leva para o jardim ou outro lugar, volta mais vezes, em vez de tentar levar toda E vai variando de mão, né? Leva um pouquinho na direita, leva um pouquinho na esquerda, fazer sempre essa mudança. E essa balança aqui, quer dizer que a gente pode ter um lado do corpo mais pesado que o outro? Sim, pode, e nós temos a maioria. Faz pouco tempo, escaneamos 800 pessoas em um mês nos parques de São Paulo e observamos que mais de 80% tem uma diferença importante, mais de 10% entre os 2 lados. Nossa. Ok? Então, eu vou explicar por que isso é importante. Okay, agora, parece que a Letícia equilibrou. Eu fiz muitos ajustes essa semana com ela, então ela equilibrou já, mas tá igual. Okay, 24, esse é ideal, esse é raro. Ela tem o mesmo peso caindo entre os 2 lados. Posso fazer para ver como é que tá o meu? Não olhe para baixo, olhe para frente. Tá. Que eu não fiz ajuste nenhum essa semana, sabe? Ok. Tô bem desajustada. Ok. Assim? Também isso, olhe para frente agora. Agora, não sei se a câmera pega isso, mas estou vendo aqui atrás seu lado esquerdo inferior, ok? Esse lado direito mais alto. Vamos ver na frente. Eu tenho um ombro mais alto que o outro mesmo. Okay. Olhe para baixo devagar, o que você está vendo? Tá diferente. O diretor falou que eu tô com defeito. Tá com 2 quilogramas mais lado direito. Aqui, dá pra câmera mostrar, será? Então, ó, um lado da balança tá mais e o outro menos. Então, isso significa que eu tô com mais peso de um lado. Exatamente. Fica rígido. Vou lhe mostrar como é levar 2 quilos a mais todos os dias. Tá levando esse peso a mais todos os dias, lado direito, ok?
Porque é o lado direito que eu carrego o bolso, eu não consigo fazer nada do lado esquerdo. Exatamente. Tudo é o lado direito. Então, o que aconteceu? Fortaleceu talvez mais esse lado aqui, causou mais contratura muscular e está puxando a sua coluna lá direito. Entendi. Estamos falando de função. Temos que ir uma vida inteira. Não, a vida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Sim. Então, nós temos que pensar nessas coisas e equilibrar nossa coluna para não desgastar. É isso mesmo. Ai, querido, que bom sempre ter você aqui, viu? Sempre um prazer também, sempre. obrigado. Obrigada a você com essas informações tão importantes. Acho que é tão bom e é tão fundamental a gente ouvir todas essas dicas e começar a praticar. Comece a praticar no seu dia a dia. Coloque isso no seu inconsciente, absorva, que toda vez que você for fazer um movimento como esse, você se lembra, eu posso te garantir que eu vou começar a mudar a bolsa de lugar, porque é hábito que você cria, né? Vai ter uma prova a próxima vez para ver. Vamos, fechar, combinado. Volte sempre, viu? Tá bom, obrigado, Letícia, tchau. um beijo, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada, linda. Gente, a mensagem de hoje para você é a seguinte. Às vezes, a gente vai se fechando dentro da própria cabeça e tudo começa a parecer muito mais difícil do que é. Não faça isso e pense nisso. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau, tchau.